Olá, tudo bem? Então vamos mais para uma meditação hoje. Hoje nós vamos estudar segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 6. E Pedro vem falando sobre 7 degraus para o sucesso. O primeiro é virtude, segundo, conhecimento, terceiro, domínio próprio, quarto, perseverança, quinto, piedade, sexto, fraternidade e o último, amor. Por que o último, amor? Depois nós vamos entender por que o último é amor. Diz assim, não vou ler o texto não, vou deixar para vocês lerem o texto depois, eu vou só fazer os comentários. Antes de nós ler, eu quero que vocês se assinem nesse canal e dê seu joinha, para que para que o YouTube possa transferir para mais pessoas, né? A virtude, diz assim, de acordo com Pedro, o fundamento da vitória é a fé. Sem fé profunda em Jesus, não será possível subirmos ao degrau da vitória. Tendo como base a fé, o primeiro degrau é a virtude. O que é virtude? A Bíblia, linguagem de hoje, traduz como bondade. A bondade é o requisito número 1 para a vitória. Sem bondade, tratável ou menos rude com os outros é um dos segredos do sucesso. Então a bondade, irmão, para cada um de nós é o primeiro ponto que nós possamos subir esse degrau do sucesso. E o segundo é o conhecimento. Segundo degrau da vitória é o conhecimento. Isso implica em conhecer mais a Jesus, mais a sua palavra, mais comunhão, mais oração. Não é um mero conhecimento intelectual ou teórico, mas um conhecimento experimental. Precisamos conhecer melhor a Jesus. Para isso, é necessário ter um relacionamento diário com Ele. Então, muitas pessoas têm conhecimento, é formado, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa que tem estudo, mas muitas vezes não tem o conhecimento principal, que é o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, é esse conhecimento que Pedro está se referindo. Conhecimento da palavra para que nós possamos ser salvos. E o terceiro ponto é domínio próprio. Uma coisa que Pedro não tinha muito domínio próprio. Diz assim, Pedro, homem precipitados nas palavras. Ele adiantava muito, ele tomava frente de tudo, né? Nas ações e sem controle. Sentiu a necessidade do fruto do Espírito Santo. O domínio próprio. Ele não sabia se controlar. Ele sempre era uma pessoa que ele ia para cima. Você vê que quando os soldados vieram para prender Jesus, ele foi lá, tirou a da espada, cortou a orelha do soldado, né? E ele sempre foi uma pessoa que sempre tomou a frente de tudo. Então nós precisamos ter um domínio próprio, isso é fundamental. Mas infelizmente Pedro foi transformado da mesma forma, né? Diz aqui, da mesma maneira também nós podemos ser transformados pela graça de Deus, ou a graça de Jesus Cristo. Basta olhar para Jesus como Pedro olhou naquela noite quando o galo cantou. O quarto ponto, perseverança. Nós temos que ser perseverante. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O quarto degrau é também importante para alcançar a vitória. Sem a perseverança, nenhuma coisa é alcançada ou conquistada. Não basta começar bem e nem estar em primeiro lugar, senão continuar até o fim. Nada de bom vai acontecer. Precisamos persistir e não desanimar. Jamais, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O quinto ponto, irmão, piedade. Já estamos chegando quase ao topo da vitória. O quinto degrau é a piedade. Sem piedade é ter devoção a Deus e andar com Deus como Enoque, Noé, Abraão andaram. Sem piedade, sem consagração, não veremos Deus. Não veremos Deus. Homens e mulheres piedosos nas igrejas do Senhor, somente os piedosos e os mansos herdarão a terra santa de Deus. Certo? O sexto ponto, fraternidade.
a fraternidade é um degrau bem fundamentado na vida também do cristão. Amizade cristã entre os irmãos. Na igreja apostólica havia fraternidade entre todos os membros. Eles viviam em comunhão uns com os outros. Alguns até vender propriedade para repartir com os mais pobres. Havia uma transformação de alegria, união e paz entre eles. Precisava desta fraternidade em Precisamos dessa fraternidade em nossas igrejas hoje. E o último ponto, irmão, é o amor. Por que o amor ficou no final? Porque é difícil você amar quem lhe odeia, é difícil você amar quem não gosta de você. Mas o amor, Deus é amor. Então por isso que o último ponto é o amor. Porque quando nós passar por esses 7 degraus, nós já está preparado. Aí o amor vem e diz assim: finalmente chegamos ao topo, ao ponto mais alto da experiência cristã. O último degrau da vitória é o amor. Quem chega a este nível cristão, o cristão pode considerar-se vitorioso, campeão de Deus. Precisamos mais deste amor que vem do céu em nosso coração. Precisamos deste amor que nunca desiste, que suporta tudo com fé, esperança e paciência. Como vimos, esta escada do sucesso tem 7 degraus: bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se alguém deseja ser campeão de Deus, um gigante e herói da fé, é preciso possuir estas 7 qualidades. Se o Santo Espírito habitar em nós, seremos verdadeiramente homem e mulher de Deus. Pedro, ao concluir esta mensagem, dá um conselho. O apóstolo Pedro apresenta antes os crentes a escada cristã do processo, cada degrau da qual representa avanço no conhecimento de Deus, e no topo da qual não é ainda para estacionar. Somos salvos subindo degrau após degrau para o ideal de Cristo para nós. Lembre-se, Jesus deseja para você e para mim muito mais que sucesso. Ele quer que você e eu seja fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus esteja sempre com nós. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.